Olá! Câmara Cultura recebe hoje o historiador, professor e escritor Maurinei Eduardo Vilela, o Ney Vilela, que conversa conosco sobre os caminhos da comunicação social, em especial a TV, e sobre o lançamento do seu novo livro, O Confronto Vira Show, uma análise que ele faz de como os telejornais cobrem aí o conflito entre Israel e Palestina. Ney, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. O prazer é meu. Aqui é um lugar muito gostoso. Ai, que bom. Bom, esse é o seu novo livro, lançado recentemente aqui em Jaú, no Espaço União. Isso. Ele foi lançado agora, no começo de novembro. Certo. Ney, é um livro que tem aí como pano de fundo os confrontos da faixa de Gaza, lá do Oriente Médio, que, aliás, o Oriente Médio parece um assunto que te fascina, porque você tem um outro livro também envolvendo o outro lado do mundo, que é os Irmãos Inimigos. Na verdade, e pouca gente sabe disso, por parte de mãe, eu sou descendente de libaneses. A família da minha mãe é a família Atala. E por conta disso, quando eu tinha 5, 6 anos, o meu avô Shekri, ele falou que eu ia escrever sobre o assunto, porque os libaneses sofrem junto com os israelenses e os palestinos, aquela região é bastante complicada, e o libanês não é nem judeu nem muçulmano, no caso, o meu avô cristão maronita, E por conta disso nós teríamos um pouco mais de possibilidade de enxergar a questão de maneira menos parcial e ao mesmo tempo com sensibilidade, porque os libaneses sofrem com isso. Talvez a análise do meu avô esteja correta. Tá certo. Bom, é um assunto que parece estar bem distante da nossa realidade, da realidade dos brasileiros, já que fica do outro lado do mundo. Por outro lado, a gente também tem o conceito do McLuhan, do conceito de aldeia global. Sim, mas na verdade o tema do livro, ele não é o confronto entre Israel e Palestina, embora pareça, O tema do livro é como é que os telejornais cobrem o confronto. Nesse sentido, o livro ele está preocupado em analisar os telejornais brasileiros. E como todo mundo assiste telejornal, aí eu já acho que o assunto vai para todo mundo. Aí você analisa esses confrontos da faixa de Gaza como sendo um espetáculo televisivo. De que forma isso? Olha, se nós fôssemos... Estamos abordando da forma errada? Não. Se nós fôssemos olhar para o telenoticiário, você está assistindo o telenoticiário, tá, espectador? Você está assistindo o noticiário por qual motivo? Para ser informado? Eu duvido. Eu explico. Você está sendo entretido, é um entretenimento. Como é que eu garanto isso para você? Vamos supor que um telenoticiário das 8, 9 da noite, você liga e o camarada está explicando, lá o apresentador, ele está explicando tudo a respeito da Previdência Social. Então ele chama um camarada que entende bastante de cálculo atuarial, explica por que a Previdência precisa, digamos, do fator previdenciário, e esse camarada vai contando para você, vai dando exemplos. Percebe? Agora eu paro. Não está começando a ficar chato o que você está assistindo? Então, o que ocorre? Quando você vai assistir o telenoticiário, você quer imagens espetaculares. Você quer que a pessoa discorra sobre um assunto e depois ele vá para outro, num clima de caleidoscópio quase igual o clima que ocorre quando você pega o controle remoto e vai zapeando. O telenoticiário é um zapping sem você precisar fazer um movimento com o controle remoto. Os assuntos eles vão passando um após o outro. Ora, se no telenoticiário, no caso do confronto entre Israel e Palestina na faixa de Gaza, você não é informado a respeito do tamanho do território da faixa de Gaza, sobre a possibilidade ou não de existir recursos naturais na região, se você não sabe quantos habitantes
estão lá. Se você não sabe como é que o governo palestino da faixa de Gaza está constituído, se está vinculado ao pessoal da Cisjordânia ou se há um confronto entre eles. Se você não tem ideia de como Israel ocupou essa região no passado, na verdade, como é que você vai tirar conclusões a respeito das imagens que você está vendo? Mas essa falta de contextualização, que é realmente uma crítica que se tem, especialmente aos meios televisivos, né, que não mostra aí todo o contexto sobre todos os assuntos, não somente sobre o Oriente Médio, mas essa falta de contextualização por conta do tempo é uma responsabilidade do meio de comunicação, de nós jornalistas, ou do público que está com o controle remoto o tempo todo na mão? Olha, você falou de Marshall McLuhan. Ele fala que o meio é a mensagem. Sim. Então, o que é a TV? A TV não é o que a TV está falando. A TV é um meio, né? E esse meio é a própria mensagem. Você sentou aí para se entreter. O que ocorre? O dia foi cansativo, você está refestelado na poltrona, está até com preguiça de mudar de canal. Então, e continue com essa preguiça, por favor. Então, o que acontece? Quando você vai assistir a TV, você está querendo se edificar ou se entreter? Você está querendo se entreter. E todo o sistema produtivo da televisão entende isso. Nós, jornalistas, somos, às vezes, um pouco pretensiosos demais. Nós queremos mudar o mundo à medida em que nós vamos informando. Não vai nessa velocidade. Não vai acontecer isso. Não vai nessa velocidade. Vai acontecer, mas não vai ser nessa velocidade. Se você aceitar o fato de que a pessoa está lá para se entreter, você vai conseguir, em alguns momentos, inclusive, informar. Mas você tem que aceitar as regras do jogo, tá? O camarada não colocou a TV na frente da cama dele ou na frente do sofá para ficar pensando, matutando a respeito dos problemas existenciais e planetários. Ele pôs aquele aparelhinho lá na frente dele para ele se entreter. Então, o telenoticiário entretém e não é crime. O que nós podemos fazer é, aceitando a realidade do entretenimento, também informar. Mas para isso a gente precisa, nós jornalistas, um pouquinho mais de humildade. E devagar. Ir devagar com andor, porque o santo é de barro. Professor, no seu livro você também fala de desvio dos acontecimentos e fabricação do consenso. O que é fabricação do consenso no meio televisivo? Bom, a fabricação de consenso ocorre não só no meio televisivo, ocorre também com as revistas, com os jornais, com as emissoras de rádio. A ideia é a seguinte, todo fato ele tem múltiplas versões. Um casalzinho de adolescentes que rompe um namoro tem a versão da namorada, tem a versão do namorado, da mãe da namorada, dos vizinhos, enfim, do irmão do namorado. E esse é um fato trivial. Imagina o confronto na faixa de Gaza. Então, nós temos uma multiplicidade de razões, motivos, motivações, herança histórica, cultural, religiosa, econômica. Muito bem. Só que a TV, ela acaba mostrando uma das várias versões, uma versão. Se todos os canais de TV estiverem mostrando a mesma versão, qual a conclusão que você tira? Se tirar alguma conclusão, vai ser a respeito daquela versão que você viu. Então, na verdade, fabricaram um consenso. Né? Ficou consensual que o problema é X, está se desenrolando da maneira assim, assado.
E, na verdade, nós tínhamos um monte de gente pensando coisas, um monte de gente agindo com as motivações mais diferentes, e isso não chega a quem está assistindo o programa televisivo. Nesse sentido, há uma fabricação de consenso. Você vai consensuar que o problema é aquele. Por quê? Porque você não viu o resto. Você, inclusive, no seu livro, analisou 3 telejornais, né? O Jornal Nacional da Globo, o Jornal da Band e o da Record. E há realmente esse consenso? Sim, e na época, no Jornal da Record, estava o Boris Casoy, judeu. A Rede Bandeirantes é de propriedade de árabes, família Saad. Certo. E o Jornal Nacional é o mais visto. Então, se houvesse alguma variação, seria aí, porque você tem um jornal capitaneado por um judeu, né? Askenazi, um judeu de origem da Europa Oriental, você tem um canal de TV de árabe e você tem a rede mais poderosa, que pode levar enviados em grande quantidade, cinegrafistas e tal. Então, se houvesse diferença, a gente veria aí. E, na verdade, não houve. Por quê? Porque eu acho que o camarada que apresentou o foco da notícia era o primeiro-ministro de Israel, na época, Ariel Sharon. Entendi. Bom, a gente está falando tanto aí sobre esse confronto de israelenses, palestinos, por conta do seu livro também. A gente ouve falar muito disso, o tempo todo está nos noticiários, né, conforme a sua pesquisa. No entanto, a gente tem uma vaga ideia de que seja um confronto religioso ou até por uma dominação territorial e não sabe o que é realmente essa história. Tem como você contextualizar para a gente? Por exemplo, eu fui fazer um pouquinho da lição de casa e acabei vendo que a faixa de Gaza tem apenas 360 quilômetros quadrados, mais ou menos isso, uma população de 2 milhões de habitantes. Quase isso. Quase isso. Um clima árido, seca, sem água, sem indústria. Por que se briga tanto? Porque essas pessoas têm raízes, elas têm cultura. Veja o seguinte, se você... num momento de preocupação existencial, se preocupar a respeito do que é importante na vida, o que é importante? Será que o importante é o que você tem de bens materiais? Não. O que é importante é que você tem os seus amigos, os seus parentes, os seus amores, você tem o seu time de preferência, de clube de futebol, no caso brasileiro é bem costumeiro, você tem a sua religião, né? Ou seja, você tem o seu jeito de viver. Isso é o que é o importante. Os palestinos que estão na faixa de Gaza, eles estão lá há 1.300 anos, a partir do momento em que eles se islamizaram, se tornaram muçulmanos. A religião muçulmana surgiu mais ou menos lá pelo ano de 630. Né? A data inicial, a Hégira, é do ano de 622. Então, mas antes já havia povos árabes morando lá. Eles moram lá desde o momento em que os judeus foram espalhados pelo mundo, a chamada diáspora, pelos romanos, lá pelo ano 80 depois de Cristo. Então, aquele camarada, aquele cidadão, aquele palestino, ele é filho de uma cultura que tem uma raiz que já extravasa 1,5 milênio naquele lugar. Então, a maneira pela qual ele se senta, a maneira pela qual ele se veste, está diretamente relacionada ao clima em que ele vive. A casa dele está diretamente vinculada ao fato de que, por exemplo, a preocupação deve ser a de se abrigar do sol. É até curioso, como não chove, né, a não ser nos meses do inverno lá,
Você pode construir uma casa sem telhado durante um período e esperar 8, 9 meses para fazer isso, ou, se for o caso, né, que as pancadas de chuva são rápidas, colocar uma proteção sobre os móveis. Você não precisa se preocupar com o telhado, você trabalha durante o dia, à noite o sol não bate. Então, isso é cultura, né? É essa maneira de encarar os desafios ambientais com sucesso. Se você pega esse camarada, vamos supor, e leva para um lugar muito rico, né? Tira o palestino de lá e coloca o palestino, digamos, nas proximidades de Carajás, né? Riqueza mineral, aquela chuva, né? O tempo todo. O que vai acontecer com esse palestino? Ele não vai conseguir viver lá. Então o problema não é se está chovendo ou não está chovendo. A questão é, construiu-se uma sociedade e ela esteve lá durante 1.300 anos no mínimo, e você não pode pegar esse pessoal e dizer, esse lugar não interessa para vocês, a gente vai pegar um lugar legal lá na Argentina, vamos colocar vocês na Patagônia, como foi oferecido para os judeus no século XIX, e eles vão dizer não. Então, o que vale para o palestino, vale para o israelense, vale para o judeu, que tem a sua cultura vinculada à sua religião. Durante o tempo de diáspora, toda manifestação cultural judaica terminava com a frase, ano que vem em Jerusalém. Então, o judeu, ele não é um ente étnico, porque o Boris Kazoy é judeu, o Sammy Davis Jr., aquele criolinho dos filmes antigos, judeu também. Então, o judeu não é um ente étnico, ele é um ente cultural. Tá? E aí a religião tem uma importância fundamental. Jeová era um Deus territorialista. Aquele território é o território que o judeu considera seu. Olhando para essas... Que aparentemente dá a impressão de que é material, não é material. Quando a gente fala em territorial, é uma coisa de sentimento de cultura mesmo. De cultura. Quando você fala com um judeu, ele declama trecho da Bíblia, que aquele lugar mana o leite e o mel, que é uma propaganda enganosa, aquela região é semiárida. De qualquer maneira, o judeu, ele não consegue se imaginar sem aquele território. E o palestino não consegue se imaginar fora daquele território. Então, o problema é complexo e para resolvê-lo não basta uma ou duas conferências de cúpula. Isso não resolve. E é um problema que vai ser resolvido, claro, todos os problemas serão resolvidos um dia, mas será resolvido no meu entendimento, larguíssimo prazo. Por ser uma questão cultural, não dá para dizer quem está certo e quem está errado. Eu digo que nunca dá para dizer quem está certo e está errado. Eu sempre falo, alguém chega e fala, esse governo foi bom. E eu pergunto sempre, para quem? Né? Essa visão de mundo é a visão certa. Também pergunto, para quem? O grande mistério da vida humana e a grande alegria da vida humana é a multiplicidade, é o diferente. Já pensou? Eu imagino um mundo povoado de Neizinhos, um monte de Ney. Ia ser um saco, ia ser muito chato. O que é bom é ter gente diferente. Então, essa busca da convivência com aquele que não é igual a nós é absolutamente fundamental. Então, mas por que eles não conseguem conviver? Eu não diria isso. Por exemplo, eles vivem em guerra. Aqui em Jaú, tem um lugar, eu não vou dizer exatamente qual é, mas tem um lugar onde tem um estabelecimento de um judeu exatamente à frente de um estabelecimento de um árabe. Exatamente à frente. E os dois se cumprimentam de se abraçar no meio da rua. Então, o judeu
e o árabe muçulmano, claro que eles podem e conseguem conviver. A questão, por isso que a coisa é muito complicada, a questão é, será que o equacionamento da convivência entre judeus e palestinos começou do jeito certo? Minha impressão pessoal é que começou do jeito errado. Então, em 1948, a ONU poderia ter dito o seguinte: esse território aqui, quem manda é a ONU. Os custos são da coletividade planetária, depois a gente resolve isso. E mora quem quer. E isso não foi feito. Pegaram um mapa, um camarada lá num escritório chamou outros, tudo bem, até foi bastante gente, e recortou o território. Isso aqui vai ficar com os palestinos e isso aqui vai ficar com Israel. Fez besteira. E a partir dessa situação, agora a gente não pode colocar a pasta de dente de novo dentro do tubo. Sim. Depois que isso ocorreu, agora nós temos que equacionar e ver como é que a gente faz para que no futuro existam duas pátrias convivendo de maneira pacífica. Não precisa um dar beijinho no outro, como acontece aqui em Jaú, não precisa. Mas o pessoal precisa aceitar o fato de que nós não vamos conseguir falar para a população palestina e para a população de Israel que não vai ter pátria palestina, pátria judaica. Agora que começou, nós vamos ter que resolver a partir daí. Vai dar problema. Ney, e seu livro, com todas essas análises até assim, de certa forma, visões distorcidas do acontecimento, o que você entende que deveria ser o certo para ser apresentado na TV? Como mostrar todos esses lados? Sabe o que seria bom? O que seria bom era que a gente pegasse um telenoticiário em que a visão de mundo do âncora fosse uma visão de mundo, digamos, judaica. Aí a gente mudava de canal e ia encontrar um outro canal de TV onde tem um noticiário que mostra a visão de mundo islâmica. Aí você muda de canal de TV e vai encontrar um outro que tem uma preocupação econômica grande, que gostaria de uma estabilidade lá para resolver, por exemplo, questões relativas ao preço do petróleo, que aliás nem se resolve assim. Tá? Eu estou apenas dando exemplo. O que resolve o preço do petróleo é os Estados Unidos produzir petróleo a partir de xisto, descobrirem reservas de petróleo em outros lugares e a humanidade criar juízo e usar outras formas de produção de energia menos poluentes. Bom, enfim, o que resolve o problema, tentando resumir a resposta, vamos ter um monte de telenoticiários, cada um com uma visão. E aí, você, espectador, depois de ter assistido um telenoticiário X, o outro Y, vai formando a sua visão pessoal do problema. É incrível como que parece que quase todos os jornalistas, ao mesmo tempo quase todos os meios de comunicação, têm uma única opinião sobre um determinado fato e é isso que acaba passando para frente. Talvez até não mal intencionado, mas é o recorte que eles têm. Eu não acho mal intencionado. No caso do confronto que eu retrato nesse livro, o que acontece? O Ariel Sharon, que na época era o primeiro-ministro de Israel, ele percebeu um problema. Qual o problema? Eu tenho colonos na faixa de Gaza que usam um lençol freático, lençol d'água, mas esse lençol se tornou salobro. Não dá mais para aproveitar essa água com a qual eles produziam flores que eram vendidas na Europa. Né? Aquele lugar que tem água pra caramba, esse lugar vai usar flores. Imagina só pegar água para usar flores. Então, gastou. Quanto que eu gasto para manter o colono lá? Muito. Sim. Então eu vou tirar esse colono de lá. Só que agora eu vou aproveitar. Todo mundo fala que eu sou um fascistão, que eu matei gente pra caramba nos confrontos em Chavra e Shatila. Eu cometi genocídio. Então agora eu vou mostrar que eu sou um vovô legal. Eu vou tirar
os colonos judeus da região. Aviso com um mês de antecedência para todas as emissoras do mundo terem tempo para programar a vinda de emissários, correspondentes, enfim, dessa região vão poder chamar enviados especiais para ter uma cobertura legal. E aí, o que eu faço? Eu vou demolir as casas. Primeiro eu vou tirar esse judeu de lá. Esse judeu, ele é fundamentalista, ele não quer sair de lá. Então, força. O que vai acontecer? Os telenoticiários vão me mostrar como um vovô legal, que estou devolvendo terra para os palestinos, esses pobres coitados que não têm onde morar. E para fazer isso, eu estou brigando com parte do meu povo. Olha como eu sou bom, eu sou um vovô sensacional. Né? E eu só vou deixar de pé as sinagogas. Por quê? Porque os templos judaicos, quando os palestinos ocuparem, o que eles vão fazer em primeiro lugar? Vão demolir. Aí os noticiários vão mostrar o quanto os palestinos são selvagens. Vão mostrar o quanto eu sou legal e o quanto os palestinos são selvagens. Ganhei. Se eu fizer isso, eu vou redimir a minha biografia, vou fortalecer Israel, vou sacanear com os palestinos. E os jornalistas que estão em busca de imagem espetacular, é uma imagem espetacular, você ter um soldado de Israel descendo o porrete, não, eles não desceram o porrete, mas cataram lá, né? Um israelense, tá? Em nome do quê? Da paz mundial. Olha que cara legal que é o Ariel Sharon. E esse tipo de situação, os jornalistas engoliram. Por quê? Porque eles são premidos pelo tempo, né? A matéria cai. Se eu não consigo editar a matéria até as 8h10 e o jornal começa às 8h20, eu perdi o meu dia de trabalho. A TV perdeu, a rede de TV perdeu dinheiro. Então, se o Ariel Sharon me colocou numa determinada posição para cobrir esses acontecimentos e eles me renderam imagens espetaculares, pois é isso que eu vou mostrar na TV. Então, o jornalista, ele não é o culpado. Agora, o jornalista está precisando estudar mais, conhecer mais, para não ser usado desse jeito. A forma como os telejornais, e não só os telejornais, né, a mídia inteira, no Brasil aborda o assunto, não é a mais adequada, como a gente já disse. Mas e nos outros países? Nos outros países... Isso não é um problema mundial? O problema é mundial, mas tem nuances. Por exemplo, se você pega um cidadão comum dos Estados Unidos, ele pode assinar a Al Jazeera, que é a TV do mundo árabe. Tá? Então, aquele estadunidense, ele pode, sim, ter informações de outros lugares. Né? A mesma coisa acontece na Alemanha, acontece no Reino Unido. No Reino Unido, a TV ela é fundamentalmente pública. O que significa isso? Como lá é uma democracia, aqui no Brasil não dá para fazer rede pública porque o governo instrumentaliza tudo, aí nós vamos ter uma voz do Brasil na TV. Meu Deus, não. Agora, lá no Reino Unido, existe a BBC, e a BBC ela não está premida por questões de publicidade. Então, existe uma possibilidade de você fazer essas análises de maneira mais aprofundada. Aqui mesmo no Brasil, se você pega a TV a cabo, a TV por satélite, você tem Band News, você tem Globo News. Sim. Já ajuda, tá certo? Não é aquela maravilha, mas já ajuda. O problema todo é que aqui no Brasil, eu tenho uma estatística a respeito disso, 75% das pessoas que compram TV a cabo e TV por satélite compram para ver a TV aberta com imagem melhor. É verdade. Infelizmente é isso mesmo. Tá? E tem algo pior. Eu não sei. Eles acabam ficando, a maioria acaba ficando nos canais abertos. Exato, e essa coisa que eu ia falar, pior, os institutos de pesquisa dizem que 75% compram
por esse motivo, e 82% das assistências de TV são na TV aberta, embora o camarada tenha TV a cabo. Você pode ir a um monte de casas que você chega e fala, olha, apareceu no Discovery, o cara, hã? E ele tem o Discovery. Tem o Discovery. Né? Você fala, olha, eu vi na BBC, hã? E ele tem. Né? Art One, que é da Bandeirantes, se eu não me engano, canal de arte, eu, que em épocas passadas fui secretário de Cultura, eu conversei com artistas que não sabiam da existência do canal de arte. Né? O cara me pediu uma sugestão, eu falei, olha, eu vi no Art One, agora é Art 1, ficou melhor. Art 1, eu vi no Art 1 tal coisa que pode te ajudar. Ele, Art 1? O que é Art 1? É uma revista? Não, é um canal de TV. Ele, nossa, eu não sabia que tem. E tem. Então, você estava me perguntando a respeito das questões em nível internacional. Eu digo, em outros lugares os problemas existem, como aqui, claro, nós não somos um ente extraterrestre, o Brasil está no planeta Terra, o resto do mundo tem, mas atenuado. E aqui no Brasil, esta atenuação começa a vigir, está começando a acontecer. Professor, o seu livro, ele é mais voltado para estudantes e estudiosos de comunicação social? É um livro que estuda isso, mas eu preferiria dizer que esse é um livro que deveria ser lido, até porque eu vou receber direito autoral, ele deveria ser lido por todos aqueles que querem entender como é que são fabricadas as notícias. E isso vale para todo mundo que quer estar bem informado, não é? E como o assunto, o fundo, é um assunto interessante, que é o confronto entre Israel e Palestina, eu acho que é um livro que, se a pessoa comprar, as primeiras páginas pode cansar um pouquinho, porque tem um pouquinho de teoria, mas lendo o livro é quase um romance, é um negócio que é interessante de ler. E espero, sim, que os jornalistas e estudantes de comunicação leiam esse livro. Espero sinceramente. Você usou um termo até meio pesado, fabricação de notícia, mas infelizmente é o que acontece mesmo hoje em dia. Sim, existem teóricos e são teóricos que não surgiram recentemente, são de 50, 60 anos atrás. A Escola de Frankfurt diz que o que é a TV nada mais é do que parte integrante da indústria cultural. E a indústria fabrica coisas, né? A fabricação, ela pode ter uma finalidade imaterial, mas a fabricação é material. Por exemplo, nós estamos num estúdio, né? Esse estúdio tem câmeras de TV, tem uma iluminação, isso tudo tem um custo para fabricar esse programa. Tá certo? Você vai ter uma ilha de edição, você vai ter que emitir a imagem, nós vamos ter equipamentos de recepção e distribuição dessa imagem, caso vá por TV a cabo ou mesmo na TV aberta, você vai ter que ter uma torre, vai ter que transmitir isso tudo. Isso é industrial. E se é industrial, tem que dar lucro. Né? Aqui não tem que dar lucro, né? Por que não tem que dar lucro? Porque o dinheiro está saindo do teu bolso, viu, querido? Você está assistindo, você tem a obrigação e tem o direito, mais do que a obrigação, de chegar e falar, olha, eu quero tal tipo de programa, eu acho que o meu dinheiro pode ser usado dessa ou daquela maneira, não é? Porque o dinheiro é seu. De qualquer maneira, isso é industrial, quer dizer, você tem um cliente, você tem um fornecedor, você tem a necessidade de pagar os funcionários, né? Não há nada de errado em pensar em fabricação. O problema está em fabricar uma coisa só. Esse é o problema, né? Fabricar todos vamos, mas vamos parar de fabricar sempre. Eu ia até falar um termo inapropriado, a mesma porcaria. E aí a gente entra no conceito realmente de que a notícia é um produto à venda. Sim, eu costumo dar um exemplo, que é da revista Veja. Eu sempre falo o seguinte, a revista Veja, o que ela produz e para quem que ela vende? Se você falar que a revista Veja produz
notícias e vende para o cara que compra a revista, eu vou dizer, você não entendeu nada do que eu falei. A revista Veja vende o leitor para o anunciante. Esse é o trabalho da revista Veja. Então, o leitor da revista Veja é classe média. Certo. O anunciante quer vender carro, quer vender viagens, quer vender produtos eletrônicos mais caros, né? E ele precisa do cliente da classe média. Como é que a revista Veja garante esse cliente para o anunciante? O que a classe média tem mais raiva hoje? Ela paga imposto pra caramba e recebe quase nada. Então ela detesta o governo. O que a revista Veja faz? Fala mal do governo porque isso atrai a isca, o cara da classe média vai lá, pega, morde a isca, e enquanto ele desopila o fígado vendo alguém falando mal do governo, ele recebe os anúncios. A revista Veja tem algumas notícias no meio dos anúncios, não é assim? Sim. Então, a revista Veja, ela faz isso. Por exemplo, você quer revista Veja e não quer pagar pela revista Veja. Você vai lá, faz aquele pedido de assinatura, a revista Veja manda 6, né, até você começar a pagar e tira, mas se você não pagar ela tira, manda mais algumas semanas. A revista Veja está pouco ligando que você a enganou, porque você não a enganou. Ela precisa aparecer para o anunciante e falar, olha, esse mês a revista Veja distribuiu por semana X centenas de milhares de revistas. Por conta disso, nós vamos cobrar o mínimo de você, 1 centavo por pessoa que leu a revista. Certo. Aí, fazendo as contas, o anúncio custa caro para Dedéu, mas para o anunciante não é caro, porque ele pagou 1 centavo. Se você tem um pequeno negócio, você manda uma filipeta para colocar em cada caixa de mensagem, de correspondência, você gasta muito mais. Sim. Né? Então acaba sendo um bom negócio. Então é fábrica, tá vendo? É fábrica. Nós estamos diante de uma indústria. Vamos parar com esses preconceitos bobões, né, contra o sistema capitalista. Eu comparo o sistema capitalista com o comunista da seguinte maneira: o comunista é contra o lucro e o capitalista é contra o prejuízo. É simples desse jeito, né? Como o comunista é contra o lucro, o sistema econômico comunista faliu, acabou, né? O capitalista é contra o prejuízo. É um sistema ético? Não. Tá? Embora existam muitos capitalistas éticos que trabalham pra caramba, né? Acumulam, dão emprego, sinceramente eles estão preocupados com isso. Agora, a questão é a seguinte: ou você monta algo que vai se sustentar economicamente, ou você monta algo que vai desaparecer por falta de sustentação econômica. Então, todos os empresários que trabalham com a imprensa, eles têm tranquilamente a possibilidade de dormir tranquilos, com a consciência leve. O que nós precisamos é aceitar esse fato e abrir o leque, ou seja, permitir que várias visões de mundos possam ser apresentadas nos mais variados locais, nos mais variados canais, nas mais variadas revistas, nos jornais, nas emissoras de rádio, etc. Ok. Professor, eu pedi licença para a gente ir para um rápido intervalo. Ok. Mas daqui a pouco a gente volta com mais Câmara Cultura, hoje recebendo o professor, historiador e escritor Ney Vilela. Ele que está, né, lançando esse livro, seu mais novo... Quantos livros o senhor já lançou? Esse é o 14º. 14º livro. Então aqui o confronto vira show. A gente volta já. Estamos de volta com o Câmara Cultura, hoje recebendo o historiador, professor e escritor, o Ney Vilela. Ele que está lançando em Jaú este livro, né? O Confronto Vira Show.
Professor, dando uma olhadinha no livro rapidamente, o senhor começa abordando vários temas ligados aí a várias correntes, né, da comunicação, da Escola de Frankfurt, cultura de massas, teoria crítica e até os dias atuais. Como que o senhor pode descrever para a gente a comunicação social no Brasil hoje em dia? A qual teoria ela se parece mais? Olha, usando de sinceridade, e isso é terrível, a comunicação no Brasil parece não seguir nenhuma teoria. Eu acho que... Estamos fora de tudo isso? Eu acho que da pior maneira, ou seja, por falta de conhecimento. Nós temos as grandes emissoras de TV, os grandes conglomerados de jornal, eles obviamente sabem para onde vão, né? Mas de um modo geral, quem faz comunicação no Brasil tenta resolver o problema assim que ele aparece e não se escuda em qualquer tipo de análise teórica. Muito bem, vamos pegar uma propaganda do jornal O Estado de São Paulo de 45, quase 50 anos atrás. Leia O Estado de São Paulo. Veja o mundo por olhos nos quais você confia. Veja, é uma bela propaganda. Então, o mundo visto por olhos nos quais você confia. O que o Estadão está dizendo? Porque aí nós temos uma percepção teórica interessante. O Estadão está dizendo o seguinte, o mundo está aí, existem várias coisas acontecendo, existem várias versões, você compra o meu jornal porque você acredita nos meus olhos. O mundo visto por olhos nos Mas quais... ele já está dizendo que ele está fazendo um recorte. Exatamente. E isso é bonito. A gente fala, é horrível. Não é, não. Porque se todos os canais de imprensa fizessem isso, o leitor mais avisado, o espectador mais avisado, ele criaria anticorpos. Não é? Então, se não existe, no final das contas, uma filiação teórica a nenhuma das teorias da comunicação, isso quer dizer que as teorias da comunicação que o jornalista médio no Brasil entende e segue é a da indústria cultural. Porque a indústria cultural, no final das contas, está dizendo exatamente isso. Você está produzindo, né? E isso está errado. A teoria é teoria crítica em relação a isso, né? Eu não acho que a gente possa usar errado ou certo. Mas, de um modo geral, todos os que abordam as comunicações no Brasil se inclinam pelo uso da teoria crítica. Eu acho que não é bem por aí. Eu diria que as teorias que são mais evidentes na comunicação brasileira estão relacionadas ao agenda setting e cone de sombra. O que é agenda setting? É acertar a agenda, que é o que a gente falou aqui, fabricar consenso. Né? Ou seja, os telenoticiários, eles agendam os noticiários, os jornais agendam o público, ou seja, o público só sabe daquilo que está ocorrendo por conta do fato ter sido apresentado no telenoticiário. Esse agendamento, ele é empobrecedor. Por quê? Porque os vários acontecimentos e as várias versões dos fatos não aparecem. E aí entra o cone de sombra, né? E como é que funciona o cone de sombra? Mesmo que a notícia seja apresentada, se você vê essa notícia uma vez, você viu uma vez. Se você vê uma outra notícia 1570 vezes, você
vai achar que aquela notícia de 1.570 vezes é mais importante do que aquela que apareceu uma vez. Então, você pode hipnotizar o espectador, capturar a atenção do espectador e ainda, no final das contas, você se defender. Não, mas aquele outro eu também falei uma vez. Tá? Então, olhando para as comunicações no Brasil, eu acho que os órgãos de comunicação de massa, eles agendam o público. De um modo geral, é isso que ocorre. Tá? Então, quando se fala de um assunto, martela-se, é só aquele assunto. Né? Vamos pegar um agendamento que funcionou no Brasil. Todo mundo diz que nos últimos 12 anos houve uma acentuada redução da pobreza no país. Você concorda com isso? Meu caro espectador, vamos falar do seguinte. Eu vou mudar um pouquinho a frase para que eu também possa concordar com ela. Nos últimos 12 anos, houve uma diminuição da miséria absoluta no país. Com essa frase eu concordo. Agora vamos olhar a outra. Diminuiu muito a pobreza no Brasil. Você, espectador, se você me citar, né, manda e-mail aqui para a TV, chega para mim. Uma favela que tenha diminuído de tamanho no Brasil nos últimos 12 anos, aí eu fico quieto. Então, houve um agendamento aí. Tá? É meritório reduzir-se a miséria absoluta. Os governos brasileiros nos últimos 12 anos se desincumbiram relativamente bem dessa tarefa, tá? Tem mérito. Mas falar que houve redução da pobreza não é verdade. Não é verdade. Tá? Nós somos um país em que uma parcela muito grande da população continua na pobreza. Não está morrendo de fome, mas continua na pobreza. Mas não está morrendo de fome? Eu também acho que há um pouco de maquiagem na hora que se fala em redução da miséria, porque o fato de você criar um programa social, que a qualquer momento você pode retirar, e dizer que isso reduziu a miséria, no caso, não seria verdade, porque aquele povo ele continua miserável. O que eu estou dizendo é que ele continua pobre. Ele pode voltar à situação de miséria. Agora, a questão é a seguinte: quem teria peito de acabar, por exemplo, com Bolsa Família? Isso não existe. Essa é outra mentira, né? Não existe possibilidade de retirar essa rede de proteção social. E nem há interesse por parte dos vários grupos que lutam pelo poder de fazer isso. Tá? Então, vamos tirar do cone de sombra aquilo que nos interessa. Olha, o que nos interessa é o seguinte: o país continua pobre. As pessoas continuam recebendo uma remuneração que não lhes permite ter uma vida digna. Isso continua. Certo. Tá? Não houve, de maneira apreciável, uma redução nisso. E tem mais. Como não houve essa preocupação em dar vida digna significa um emprego decente, tá certo? Significa um mínimo de qualificação instrucional, significa uma saúde com uma qualidade razoável, significa sentir-se seguro, né? Qual brasileiro se sente mais seguro hoje do que, 12, 15 anos atrás? Nenhum brasileiro. Será que nós vimos uma melhoria importante na saúde? Duvido que alguém diga isso. Né? Você está olhando ao seu redor e vendo pessoas com ocupações profissionais dignas, né? com trabalho que lhe permita uma melhoria de vida.
Bom, quem está assistindo esse programa talvez tenha isso, mas eu estou perguntando no entorno, isso mudou, isso melhorou? Não melhorou. Não houve mudança apreciável nesse aspecto. Então, nesse sentido, nós temos que lutar contra um cone de sombra, né? Foi colocada na penumbra uma realidade, né? E foi maquiada. Tudo bem, eu concordo com o termo maquiagem. Houve maquiagem, né, na realidade socioeconômica. Essa é uma situação que exemplifica claramente a existência de uma manipulação, né? Eu acho que isso tem sido feito com muita frequência, não é só no Brasil que ocorre, não é verdade, mas funcionou bem. Tá? Nossa mídia está precisando mostrar a realidade de uma maneira mais abrangente. Professor, fala-se muito, aproveitando o termo manipulação, fala-se muito no Brasil de uma imprensa manipulada, dos recortes, às vezes nem tão certeiros que se faz sobre os assuntos. Mas aí, e dentro disso a gente usa o termo de massificação e tudo mais dentro das correntes aí de comunicação. Mas aí vem um outro crítico, o sociólogo francês Dominique Volton, isso. E ele diz que o grande público, ao contrário do que muitos dizem, é inteligente e crítico. E eu concordo com Dominique Volton. O que acontece é assim. Quer ver um exemplo? Vocês conseguem lembrar o nome do filme que conta a vida de Lula da Silva? Faz 2 anos, né, que... Qual é o nome? Eu não consigo mais lembrar o nome. Ninguém assistiu. Ninguém. Né? Lula da Silva, o monstro sagrado, o ser popular da política. Ninguém foi ver o raio do filme, que, aliás, eu vi um trecho, sorte de quem não foi. Uma porcaria. Né? Então, tá vendo como o público é inteligente? O público não idolatra Lula da Silva. O público, na hora de votar, que eu acho que é por isso que você levantou essa questão, o público, na hora de votar, faz a seguinte pergunta: qual a maior vantagem para mim? Né? O que eu tenho em troca do meu voto? Isso pensando numa vantagem imediata, palpável. Sim, e só é assim porque os políticos rivais ao partido que está no poder nesse momento não conseguiram apresentar algo que dê a esse público mais humilde uma esperança de melhoria de vida que sobrepuje aquilo que esse cidadão humilde espera ver continuado com a continuidade da administração do PT. Ok? Então, o público agiu de maneira racional, crítica e inteligente. O que é melhor para mim? Ele achou isso. Com os dados que ele tinha à sua disposição, ele poderia ter achado diferente? Eu temo dizer que não. E olha, tudo bem, eu votei no candidato Aécio nos 2 turnos. O que eu estou dizendo é o seguinte: para o cidadão mais humilde, ele olhou para os candidatos e chegou à conclusão de que ele não queria correr riscos. Né? Os demais candidatos não conseguiram mostrar que não é uma questão de correr risco, é de modernizar o país, de avançar, né, economicamente, socialmente. E os demais candidatos não conseguiram mostrar isso de maneira inteligível para o público mais humilde. Foi isso que aconteceu no meu entendimento pessoal. Professor, dentro desse seu livro, O Confronto Vira Show, uma das suas conclusões é de que o show tem que continuar, deve continuar. Na verdade, não é uma conclusão.
é um aforismo. The show must go on. Esse termo Hollywood usou bastante, né? Então, o que eu estou dizendo é que para a imprensa não vai ocorrer mudanças apreciáveis no curto e no médio prazo. Ou seja, o confronto vai continuar virando show. É isso que eu quero dizer, não é uma conclusão. Eu estou dizendo que a imprensa age dessa maneira. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou com 58 anos e nesses 58 anos eu aprendi que julgar é algo que está acima das minhas forças. Então, uma conclusão é um julgamento. Né? Então, eu apresento uma realidade, né, até de maneira científica, né? O livro, ele escuda todas as suas análises em fatos que foram quantificados de uma maneira que está explicada no livro. Olha, eu fiz desse jeito, né? E o que eu posso fazer é fazer essa análise. O que eu estudei vale para o que está acontecendo. Eu não sei dizer para onde vai, ainda bem. Né? Eu quero ser surpreendido todos os dias, porque é isso que torna a vida emocionante e bela. Agora, o livro ajuda quem o ler, ajuda essa pessoa a analisar os fatos e tirar, aí sim, conclusões para as ações, né? É luz para as ações que esse leitor vai realizar daqui para frente. Agora, eu não julgo, não estou dizendo que tal lado está certo ou está errado, até porque nas últimas páginas eu mostro que os palestinos aprenderam a fazer show do confronto com o Ariel Sharon de Israel e fizeram esse ano. Esse ano, os palestinos aproveitaram-se dos ataques de Israel para mostrar que Israel mata criança, mata gente idosa, destrói casas. Ou seja, os palestinos também aprenderam, né? E não foi lendo o meu livro. Certo. Bom, uma outra colocação sua no livro é quanto à busca frenética pela emoção, né? E que se você que está assistindo um telejornal, você se emociona, é porque a notícia é verdadeira. Exato. Como não existem dados, os dados são muito poucos, né? Então, o que vai garantir para você que aquilo é verdade? Se não está escudado em dados, né? É a emoção. Então, por exemplo... Mas aí a gente pode se enganar muito, né? A gente se engana muito. Eu vou dar um exemplo. Rosiana Sarney, há quase 15 anos, ela era a candidata a presidente que iria ganhar a eleição. Tá? Depois dos 2 mandatos de Fernando Henrique, a Rosiana Sarney iria ganhar a eleição. Certo. Não era Lula da Silva, não. Rosiana Sarney. O que aconteceu com ela? Ao contrário do que se diz, o Fernando Henrique, se você comparar com Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Fernando Henrique, ele criou muito mais obstáculos para a velha elite coronelística do Nordeste do que os mandatários atuais que se dizem de esquerda. O que o Fernando Henrique fez, né? O que o governo dele fez? Eles foram até a casa do Jorge Murad, ex-companheiro lá da Rosiana, e eles flagraram e colocaram na TV uma pilha de dinheiro, mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Agora a memória não me garante se o valor é esse. A emoção pegou o espectador, ou seja, ele viu o que significa
R$1,5 milhão de reais. Ele viu, ele olhou para a TV e viu, porra, roubaram isso tudo. Sim. E aí, a candidatura de Rosiana despencou. O que aconteceria se nós utilizássemos o mesmo mecanismo para pegar e apresentar? Eu sei que teria que haver um processo de higienização anterior, o dinheiro da cueca do irmão do Genuíno, né? Então, quando apareceu o Genuíno com o punho esquerdo, né? Sim, levantado, né? A cena seguinte deveria ser, olha, mas o irmão do Genuíno pegou essa quantidade de dinheiro aqui, pegaram com ele, estava na cueca dele, né? Com esse escândalo da Petrobras, falaram, olha, foi devolvido 30 e não sei quantos milhões, ó, o escândalo da Petrobras, está aqui a quantidade de dinheiro, ó. Olha, isso aqui é 50 avos do que foi tirado da Petrobras até agora, que a gente está sabendo até agora. Essa imagem emociona e ela foi retirada da possibilidade de pauta. Na verdade, o que o senhor está dizendo, falando aí especificamente das últimas eleições, é que os marqueteiros do PSDB não souberam fazer o marketing direito. Eu não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é que não usaram a emoção. Imprensa... Não, mas é que essas imagens não chegaram ao alcance de ninguém, porque a imprensa não as divulgou. A Polícia Federal não fez isso. Então, não é uma questão de marketing, embora eu tenha minhas diferenças em relação à maneira pela qual o marketing do PSDB foi feito. Mas essa é uma outra questão. O que eu estou dizendo é que as imagens emocionantes, elas não apareceram. Então, uma coisa é você dizer que roubaram X milhões da Petrobras. Outra coisa é você ver os X milhões na tua frente. Totalmente diferente. Ver esses milhões emociona. Falar deles, você não consegue... Quando fala assim, você não consegue nem saber quantos zeros tem. Vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira é a seguinte. Uma nota deve ter mais ou menos esse tamanho aqui. Então, 4 notas, 1 metro. Certo. Ok? Vamos pegar a nota de R$100. Então, são R$400 1 metro. Ok? 1 quilômetro são R$400 mil. Ok? 1.000 quilômetros são R$400 milhões. Ok? Ok. 400 milhões. Certo? 1.000 quilômetros. Então, 1.200 bilhão reais, nós vamos ter 1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. É o Brasil de norte a sul. Se nós pegarmos o dinheiro que foi roubado na compra de Pasadena, daria uma fila de notas de R$100 que sairia de Porto Alegre e chegaria até Fortaleza. Só esse roubo. Então, isso emociona. Você que está me escutando, você notou, pega a tua nota de 100, vê quanto custa ganhar a desgraçadinha da nota de 100. Tá? Pega todas as notas de 100, espero que tenha algumas na sua casa, coloca no chão. Agora imagina uma trilha de notas de 100 que vai de Porto Alegre a Fortaleza. Consegue imaginar? Pois foi isso que roubaram em Pasadena. E esse pessoal precisa pagar pelo que fez. Agora, do jeito que falaram no noticiário, te emocionou? Agora, do jeito que eu falei, você começa a ter uma ideia do tamanho do assalto aos cofres, tá?
Se você não gostou da minha imagem, pensa o seguinte, ó, daqui a São Paulo são 300 quilômetros, ok? Faça 10 vezes essa viagem, tá? Ou vai lá na estrada, coloca 10 notas, uma do lado da outra, e vai pavimentando a estrada até São Paulo. É isso que roubaram de Pasadena. Ou Pasadena, né? Qual é o jeito estadunidense de falar. Foi isso que tiraram do teu bolso. Só lá. Sim. Essa imagem não apareceu. Por isso não te emocionou. Tá? É nesse sentido que eu falo, olha... E são realmente as imagens que nos emocionam ou não, que nos dão vontade ou não de assistir alguma coisa. Então, eu não estou dizendo que a emoção é o caminho certo para resolver as coisas, eu não acho que seja, mas é nesse sentido que eu falei que os noticiários agem. Se eles colocam imagens que emocionam, você acredita nelas. Tá? Agora, você terá um outro jeito de encarar o que aconteceu com a compra da refinaria de Pasadena, né? E isso vale para um monte de coisa. Não é o melhor caminho, repito, não é esse o melhor caminho para a conscientização, mas esse é um caminho. Entendemos. Tá? Bom, professor, agradecer os esclarecimentos, né, que o senhor tem feito, um pouco de tudo isso tá nesse seu livro, né, O Confronto Vira Show. Ele pode ser adquirido aqui em Jaú, onde? Pode sim. Ele pode ser adquirido no Espaço União, né, no shopping. Foi lá que eu fiz o lançamento. Tive a enorme alegria de compartilhar o evento com a pianista Jaci, que foi maravilhosa, como sempre, aliás, eu estou agradecendo a ela, agradeço o trabalho do Espaço União na pessoa da Cibele Mazei, né? E foi um evento maravilhoso, e os livros estão lá, e no site da editora também pode ser comprado, mas no Espaço União é mais barato, viu? Lá no Espaço União. Professor, para a gente finalizando, diante do que o senhor escreveu aqui, o senhor é professor de comunicação social e tudo mais, fez um belíssimo trabalho falando aí sobre os recortes, os enquadramentos dos telejornais. Há futuro para o jornalista? Ah, sim, claro que há. Olha, o jornalista, de um modo geral, ele tem a ansiedade de mudar o mundo. Ele é indignado por natureza. Né? Eu vou usar uma frase que eu acho que deveria ser pensada pelos jornalistas. A frase é a seguinte: o jornalista não muda o mundo, mas o mundo não muda sem o jornalista. É isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Cultura. Com certeza o pessoal adorou. É realmente uma outra visão, né? A gente não está acostumado, infelizmente, a ter vários planos para poder analisar, né? Infelizmente é isso. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no Câmara Cultura. Eu sempre venho aqui porque aqui é muito gostoso. Vocês não sabem o quanto é gostoso fazer esse programa. Muito obrigado. Obrigada mesmo. A gente agradece também a você que nos acompanha pela TV Câmara Jaú, canal 61.4, que é o canal aberto e digital, também pela NET, canal 99, e ainda pelo NET Digital, que é o canal 10. Muito obrigada mesmo, inclusive, obrigada por acompanhar as nossas postagens no Facebook e no YouTube. Até mais.